Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca abandonar. Com essa frase do nosso querido filósofo Stitch 626, nós iniciamos o último episódio da temporada de design do Chairocast. Aê! Vamos aí! Diretamente aqui dos estúdios espaciais da BCCom, eu me chamo Danilo Mazaia e ao meu lado está o meu fiel escudeiro. Salve pessoal, Dalton Júnior na área, bora pra mais um podcast da Chairo. Vocês viram como ele tá mais soltinho do primeiro episódio pra agora. Dalton Júnior da área. O que vocês acham disso? Mas não mostra vocês ainda, por favor. O que vocês acham disso? O mítico tá diferente. Tá diferente, né? Então veio. Bom, pra Muito gente sacanagem. encerrar com chave de ouro essa temporada, os nossos convidados, eu vou fazer uma breve introdução deles aqui. Os nossos convidados são criativos, são irreverentes e são os maiores contadores de história daquela bancada que eu já vi. E também fazem os jobs mais lindos que eu também já vi. Eu preciso, às vezes, falar pra refazer uma coisa ou outra? Sim, olha, de vez em quando, não. Mas, sinceramente, é uma das melhores equipes que nós já tivemos. Com vocês, o Team Chairo aqui de design. Salve, salve! Tá Olha isso faltando aí. algumas pessoas aqui, mas estão bem representadas. Um beijo pra você que não tá aqui agora, neste Muito exato bom. momento. Tá Você fazendo sabe falta, quem tá você fazendo é. falta. Você sabe. Você. Irmão do Saldanha. Meus lindos, por favor, se apresentem. Normalmente a gente apresenta aqui, mas se apresentem. Fale seu nome, fale aquilo que você faz. Fala quanto tempo você tá na Chairo. Vamos começar contigo, Mr. Almeida. Pouquinho de vergonha, mas vamos lá. Lucas Almeida, né? Tenho 27 anos. Fala olhando pra vocês ou pra câmera? Pode falar pra quem Não, você mano. quiser, meu velho. Olha nos meus olhos, olha nos meus olhos. Não, porque o Dalton é vesgo. Calma. Bom, Lucas Almeida, tenho 27 anos. Tô na Chairo aí 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Sou editor, videomaker e design. E, bom, gosto muito dessa área e atrelado ao audiovisual, né? Então, é isso, acho que é isso. Topzera. É. Não pode soltar tudo agora, Não né? pode soltar tudo, senão a gente fica sem conteúdo. conversa pro Exatamente, restante. exatamente. Fiquei com medo de falar muita coisa. Exato, calma, segura. Pai seja convosco, salve, prazer Jesus. Nós estamos aqui com Jesus, gente, nesse podcast. Sou o David Lázaro, sou designer e editor. E é isso. É isso aí, ó, tá vendo? Era assim que era pra Tá vendo? pra Lucas? falar. Ah, Fala tá de bom. novo, né? Brincando. Vai, vamos fazer. Desculpa por tudo, vamos de novo. Aqui, ó. Chegou minha vez. Por último, não menos importante. Ele mesmo fala dele mesmo. Ai, o cara- Olha né? isso, cara. Eu O queria ter a cara autoestima que ele tem. Não, tem. todos nós A queríamos. fé é o homem. Eu sou Lucas Saldanha, sou designer, editor e videomaker da Chairo. E é isso, tô lá, vai fazer 2 anos já. Caraca. Nosso tudo isso. xalaba. Então é tudo isso, mas ao mesmo tempo é só isso. Tipo, Mais só conhecido 2 como anos. Xalaba da Chairo. Parece Nosso que é querido muito mais. Xalaba. Xilaba. Parece que é mais tempo. Acho que é Verdade, o verdade. jeito condensado, né, que a gente está vivendo. Até uma peculiaridade também nossa de ter voltado com o formato híbrido, né? Da gente estar ali. Você vê que a convivência faz realmente uma diferença no estreitamento ali, né? Do que a gente tá vivendo e dos jobs e tudo mais. E você? Muito, muito. Você, Dalton, tá aqui do Mano. meu lado como co-host, mas não foi apresentado, Faz parte né? da equipe Dalton também, né? Faz Ufa, parte né? da Tô equipe, brincando. olha só. Mano, Dalton Júnior, designer. A equipe do Danilo, também junto com a equipe aqui da bancada. Tamo aí. Os leques da bancada. Os leques da bancada. Daltim da Isso massa. aí, Daltin. não se apresenta Daltin muito da não, mano. massa. Você já teve exposição de... Meus amores, qual que é a proposta de hoje? É a gente ter um papo de bancada, só que um pouco diferente do que a gente tem Se lá, for ter um né? papo de bancada, Exato. tem que, né, tomar cuidado. Tem que tomar cuidado Cuidado, com esse papo de exatamente. bancada, mas qual que é o nosso objetivo, né? Diferente de algumas pessoas, vocês estão na equipe Chairo e outras pessoas não estão na equipe Chairo. Então, Música triste. desculpa, não resisti. Nossa, Danilo. clima. Clima Não, tenso mas entre os brincadeiras à nomes, parte, a nossa ideia é a gente dar uma falada sobre essa questão, a nossa relação com o design, né? Sim. E todas as suas multifaces,
tanto na parte do audiovisual, quanto na parte de fotografia e tudo mais que a gente tem também, e no próprio design, na própria parte da arte, né, que a gente tem também aqui bem representado, mas também falarmos sobre a questão da visão de vocês, de quem está dentro trabalhando, sobre o mercado de design, sobre o mercado audiovisual também, enfim, a gente tem um papo de bancada para a gente lançar algumas ideias, alguns insights para quem não está ainda inserido no mercado ou está penando no mercado ou está engatinhando no mercado. Ou, se der, eu puxo vários ous aqui, mas a ideia é mais ou menos essa, beleza? Então a gente segue nessa linha. Se fugir da linha, não tem problema nenhum. Nós estamos no Chairocast. A gente costura, se fugir da A gente costura. Que isso, hein? Que isso. Nossa, mano. Já Não tava nem começamos. Gente, não tava roteirizado isso. Não tava roteirizado. Os patinhos, tem alguns patos aqui, eu tô tentando entender o que são eles aqui na bancada, isso é coisa do Rui. No final a gente fala. Vai ser só coisa do então final. depois Se você você vai ficar até o entender. final, Deixa um a mistério. gente né? vai falar. De verdade, eu Exatamente. espero que seja muito bom pro pessoal ficar até o Estratégia de final, marketing. porque senão... Cena Muito pós-créditos. Vamos Vai lá, ter cena senhores. pós-créditos? Acho Vai que... ser os patinhos. Ah, Meu interessante. Deus. Mas sério, o que vai ser os patinhos mesmo? Então a gente tá Vai- inventando pra chegar no final a gente ter alguma coisa. Vocês vão ver uma amostra do poder de criatividade dessa equipe até o final Até com o os patinhos. final, A Natália tá ali atrás da câmera só refletindo e falando aonde isso vai dar. Eu tô preocupada. Estou. Aonde eu fui me Que meter? lagoa que esses patinhos vai nadar? Mano, ela tá tipo, onde Entendeu? eu fui me meter, Entendeu? gente? Eu não devia ter Vamos ver. topado. Mas é isso. Meus amores, e aí? Pra vocês, como é que tá sendo a visão de vocês? Em pleno 2025, nós já estamos há quantos anos pós-pandemia? 4 anos? 4 anos, que parece que foi ontem, pós-pandemia. Aonde teve um boom do design, né, com várias coisas. A gente falou nos episódios anteriores sobre a questão de cursos de identidade visual, que foi praticamente a única coisa que apareceu nesses últimos dias. Mas tiveram também muitas coisas boas, tiveram muitos materiais bons de outras pessoas. Porém, como é que está sendo, o que vocês estão sentindo nas conversas com outros designers? Existem conversas com outros designers ou só com a gente mesmo? Como é que está a percepção de vocês disso? Que eu acabei de soltar assim, cada um pega o que quiser e responde aí o que conseguir, vai lá. todo mundo olhou pra mim. Exato. Fica à você- vontade. Você que falou bastante, não tô brincando com você. Então, assim, das coisas que eu tava comentando com os meninos, eu tô muito incluído nessa área, né, nesse mundo de igrejas, né? E o pós-pandemia, cara, abriu os olhos de muitos muitos ministérios que era muito travado com isso, né? Era muito contra até isso e na própria pandemia teve que romper isso, porque senão a igreja ia fechar. E hoje a igreja digital, ela abrange muito mais, porque hoje uma igreja física comporta 300, 100 pessoas e a igreja digital não tem um número, né? Ela é algo que pode ser o mundo todo, pode ser Sim. uma cidade, então milhares de pessoas podem estar ali dentro da igreja digital. E isso foi um boom mesmo, assim, e por conta disso muitas pessoas se despertaram pro design, tanto que eu conheço algumas, por conta do que a igreja tinha como necessidade. Tanto que eu comecei na área do design lá em 2019, 2018, por conta disso. Por conta de uma necessidade dentro da igreja que eu participava nessa área e onde eu fui me aprimorando e tudo mais, por conta dessa necessidade. Inclusive, é uma característica bem legal e bem interessante que as igrejas, conforme vão crescendo e vão tendo seus departamentos ali de design, ou tem essa demanda de design, são o berço de muitos designers, né? Exatamente. Então, muita gente começa para atender necessidades da sua comunidade local. No nosso caso, é a igreja, mas tem pessoas que acabam se envolvendo também com as ONGs do seu bairro e alguma coisa, mas a igreja realmente é um berço das artes, né? Para muitas pessoas. E às vezes até se estende como profissão também, né? Se O estende. restante. Eu Sim. tenho um amigo que começou também, tipo, ajudando na captação de podcast na igreja, tipo, ele sabia tirar foto. Aí ele começou a estudar sobre audiovisual no geral e hoje ele tem o próprio podcast dele, então, tipo... Eu acho Muito. que se estende até na questão da música também, né? Muitos Sim. músicos começam a tocar na igreja Muitos, mano, a maioria. A na maioria, grande verdade, né? exemplo, né? Grandes músicos Grandes começaram na músicos que igreja. estão hoje no mundo secular da música começaram na igreja. Perfeito. Verdade. Igreja é berço da arte. Igreja berço da arte, eu particularmente eu acredito, Eu também acredito. né? Embora Em Êxodo 31 fala sobre isso, né?
que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desceu sobre o Bezalel para que ele fizesse artes, Dom tivesse perfeito, inspirações artísticas. É tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, Toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. nisto pensai. É isso aí. Que isso, hein, senhores? Que isso, hein? Toma. Olha Pra só, onde estamos indo? Para onde estamos indo com esse programa? É isso. Já começamos diferente dessa Começou vez. diferente. Vai lá, Mr. Dedê. Cara, acho que tem o contraponto do que o Lucas falou, né? Tipo assim, teve esse boom e muita gente teve que começar, só que também teve muita gente que começou e estagnou. E não procurou se especializar, não procurou avançar nesse sentido. E pelo lado onde foi muito bom, onde muita gente começou e se desenvolveu e hoje tem uma carreira como design, como editor, como filmmaking, também tem a galera que começou e parou, ou começou e segue no mesmo nível só pra tapar um buraco, só pra... Ou só pra atender as necessidades Exatamente, da igreja. viu a necessidade, foi um band-aid e até hoje tá como band-aid. Acho que vale o estímulo pra essa galera, né, se desenvolver e ir além. E você pode ir além do que você tá hoje, né? Acho que Legal. muito do design é sobre isso, muito do audiovisual é sobre Uhum. isso. É sobre eu ter uma capacidade e saber que eu sempre posso ir além. Sempre posso Expandir fazer pra um outras algo áreas, a né? mais, um efeito diferente, uma fonte diferente, estudar um assunto que eu tô vendo, alguma referência que eu vi muito legal, posso tentar replicar aquilo Uhum. e não só fazer o mais do mesmo. Que a gente vê muita gente que achou um padrão ok e fica no padrão ok o resto da vida. Vai replicando. E tem como a gente atingir a excelência, né? Sim. É verdade. Saindo um pouquinho do nicho da igreja, né? Os designers e videomakers que eu tenho entrado em contato, conversando, trocando figurinhas, eu percebo que a galera tá muito ligada em questão de tendência. Estão começando uma tendência, vendo alguma coisa que achou legal e estão replicando muito isso. Né? E eu tento sempre fugir um pouco desse padrão. Eu tento ver o que a galera tá fazendo, mas olhar já com um olhar de referência, mas tentar criar a minha tendência. Né? Não tentar replicar o que a tendência que todo mundo tá fazendo. Eu tô percebendo muito isso. A galera tá vendo um tipo de legenda, tá vendo um tipo de textura e tá usando isso em praticamente tudo. Você consegue perceber isso muito nos Reels do Instagram. Como a gente trabalha muito com a gravação de Reels e edição de Reels, a gente tem que seguir essa tendência, mas eu acredito também que a gente tem que criar a nossa tendência também. Senão fica muito genérico, né? Exato. Fica um Satura, material- É tudo a mesma Sim, coisa, o muito mesmo igual. visual. É que mesmo dentro do ambiente da tendência, tem espaço pra inovar. É isso. Sim. Seguir a tendência à risca é preguiçoso. Sim. Não, É. e satura, você tá rodando Aí, entra no que o Dedê Reels falou, e né? Sim. é datado, né? Exato. Muito Mas datado. uma coisa que eu acho muito característico, tipo, do Dedê e do Saldanha, é que ele tem esses estilos de sair fora, tipo, o padrão de roupa. Um dia nós estávamos no shopping, no almoçar, lembra? Que eu comentei daquele tênis Adidas, o Campus, que tá todo mundo usando, eu tinha vontade de pegar um, mas que todo mundo já tem. Aí o Saldanha falou, não, então eu já não pegaria. Perfeito. Porque todo mundo já Exato, tem, é. tipo, Perfeito. eu vou acabar entrando na tendência, então... Acho que foi um pouco Eu sempre, sentido desde também. pequeno, eu sempre tentei ir contra a moda. Tipo assim, se eu gosto de uma parada e eu vejo que entrou na moda, todo mundo tá usando, mano, eu já... Não, então não gosto mais, não quero mais, esquece. E que bom que vocês não estão agredindo a moda. Será? Patrocínio da C&A. Tô brincando. Renner, eu gosto mais da Renner, mano. A Renner tá vindo com umas blusinhas lindas, As brusinhas. Cropped. esse cropped maravilhoso. Cara, mas isso é bem legal. Um dos episódios que a gente fez, a gente falou com o Rodrigo da IH9 sobre o pessoal não estar sendo provocado. Né, Perfeito. sobre eles estarem estagnados na hora que o David citou, e vem também com relação todo o que veio, né, da questão da igreja, de como o pessoal está começando, como o pessoal está caminhando, vem a questão das tendências. Se a gente for pegar por nicho, né, no nicho das igrejas, o pessoal quer repetir aquilo que está dando certo. Sim. Simples. Eu quero igual daquele lá. Às É vezes isso mesmo. aparece aquele briefing assim. Eita! É o cramunho, hein? Que isso? Vamos orar, gente. Dá a mão. Dá a mão. Oração às 12h99. Então, o que acontece? O pessoal quer repetir aquilo que tá dando certo. Só isso. Então, às vezes não fica margem pra gente conseguir criar. Logo, um profissional que acaba pegando isso, ele não se sente desafiado, que eu acho que é uma coisa muito importante. A gente precisa ter, principalmente como criativos,
ter uma dose de desafio. De te provocar. Tá, você consegue fazer diferente disso. Você consegue fazer além. Ou melhor, eu consigo fazer além disso. Não, esse projeto eu sou muito mais que isso. E a gente vai exercendo até uma coisa que, para nós, às vezes como designers, nem todos são expansivos. Por exemplo, o Almeida tem uma linha um pouco mais calado, então ele acaba, às vezes, interiorizando as opiniões dele, enquanto, às vezes, o David já é mais espalhafatoso nas opiniões e vai soltando cada um. A gente vai até mesmo essa skill, a gente vai dando uma evoluída nela. Qual que é o ideal? O ideal é uma skill que não te prejudique. Pronto. Ser espalhafatoso demais é exagero, é negativo, ser quieto demais vai te prejudicar? Qual que é a linha certinha para isso? Por quê? Porque a tua criatividade você vai precisar expressar e nem sempre vai ser com layout. Vai ser com a sua defesa técnica daquilo, de falar, não, isso daqui não vai ficar bom. Eu tenho uma ideia melhor se a gente fizer assim. Tanto é que lá, às vezes, por conta da correria da agência, a gente tem aquele esquema. Se alguém te pediu A e você não acredita em A, faz o A, mas depois faz o B, que você acredita, e mostra os dois. E deixa a pessoa ver, é isso daqui que eu acredito que vai ficar melhor. Nem sempre dá tempo, mas às vezes que isso aconteceu, normalmente B foi escolhido. Sim. Então, ou nasceu uma C, o que é pior. Mas, enfim, é importante ter as ferramentas, né, pra gente fazer isso. E até mesmo sobre a questão de estar estagnado e ver a questão do pessoal da igreja, realmente muita gente, né, começou para atender uma necessidade, o que foi importante, só que a pessoa não tinha a aptidão e nem o anseio com o design. A gente falou no outro episódio também sobre isso, sobre as pessoas respirarem o design como a gente às vezes respira. Então, o que é o design? Tá na questão da sua roupa, de você falar, mano, não vou usar. Ou tá, tipo, por exemplo, numa outra coisa que você tá fazendo, tipo, num jeito que você coloca a câmera, numa luz que você utiliza, num ângulo que você quer testar. E você quer, tipo, mano, vamos ver como é que fica isso daqui. E esse loot? Se eu aplicar esse loot aqui, como é que vai... Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem a ânsia pela... A gente é curioso, a gente quer ver como é que fica aquilo, a gente quer ver o novo nascer, né? Esses dias eu vi um post falando, né? Deus é designer. Tipo, Deus era um designer, né? Porque ele criou um sistema que continua ali se repetindo, gerando estrelas, nascendo folhas e tudo mais. E tanto é que quando a gente tá meio bloqueadão, o melhor remédio que a gente tem é tentar observar a criação, observar as coisas, e a gente consegue dar aquela recarregada. Cara, isso é bem dá aquele gás na criatividade, né? Dá, mano. Aquela inspiração. Dá, sim. Muito bom. É porque, assim, a gente acaba esquecendo de coisas tão simples, né? A gente fica tão focado na entrega do job e beleza, eu tenho 1 hora para poder fazer aquilo. E a gente às vezes quer gastar 1 hora tentando fazer aquilo, né? De fato com a mão na massa, sendo que você podia gastar às vezes, sei lá, 10 minutos pelo menos se inspirando ou... sabe, dando uma oxigenada e depois você gasta. Recarregando as energias. Que é algo importante. Hoje a gente tá em alta, né? Burnout tá em alta. Nossa. Ai, todo Tá na mundo moda. sofrendo. Não, gente, realmente é uma coisa séria mesmo. Tá em alta porque realmente muita gente tá sofrendo isso e quem tá sofrendo isso, a maioria são pessoas criativas. Porque a gente tem um desgaste, né, mental, a gente tem um desgaste criativo alto, que às vezes seria um combustível que a gente iria gastar em 1 mês, a gente está gastando às vezes ali em 5 dias. E vai nesse ciclo, só que tem problema isso? Não tem. A nossa geração é uma geração de transição, né? Teve aquele pit stop que a gente teve, acho que foi um dos primeiros, que eu falei sobre a evolução das coisas, né? Como é que tá... Porque antigamente, por exemplo, a Adobe demorava 2 anos para poder lançar um novo programa. Hoje ela está lançando a cada 6 meses. Então, tipo, a inteligência artificial ela tem uma nova atualização a cada 2 meses. Então, tipo, a IA vai fazer... Não, a IA está sendo otimizada a cada 2 meses, cara. Sim. Tudo está mudando a cada 2 meses. Instagram... do ano passado, esse ano já começou outro, com fotinho 4x3, com um novo aplicativo de edição, que vai mudar o jogo, né, para quem tá trabalhando com ele, tipo, a prioridade vai ser agora o que foi editado nele, não é mais o vídeo que a gente edita profissionalmente, porque vai ter uma etiquetinha, então o mundo todo muda. Eu lembro de várias conversas com a Nath que a gente ficava, meu Deus, que área que a gente escolheu, né, que tudo muda toda hora, mas no final das contas o mundo todo tá mudando toda hora. E a gente precisa prezar, cuidar para recarregar as energias mesmo. A gente desenvolveu os gatilhos, né, para isso.
Muito fera, falei bastante. Ó. E eu acho legal, tipo, a gente conseguir aproveitar esse hype das inovações que a gente tá tendo, tal, tanto com software, até com busca de inspiração. Que tanto é que no primeiro episódio, conversando com o Evandro, ele falando que antes pra buscar inspiração, ele ia, tipo, em livraria, pegava as revistas tal, e, tipo, olhava uma peça lá, colocava um stickerzinho na página pra poder buscar referência depois, porque naquela época não tinha, tipo, não vou entrar no Pinterest. Era aqui muito mais procurar uma difícil, né? Tipo, você Exato. procurar uma referência. Você Mas ao realmente mesmo tinha ir tempo que atrás. era mais difícil, eu acho que, tipo, na conversa com ele, que foi muito claro pra mim, é que exercita mais a mente pra... Realmente precisava ser criativo, né? Exato, tipo... Até você- mesmo pra procurar uma criatividade tinha que ser criativo. Exatamente. Exatamente. Hoje... Você valorizava, né, essa isso. busca pela criatividade. É. Porque você tinha que encontrar algo físico, literalmente encontrar, não tinha algoritmo pra te ajudar. Tinha que sair Não de um tinha- lugar e ir para o outro. Sair de um lugar, se não tinha naquela loja, lascou. Você não ia ter acesso, você ia ter que ir na outra loja. Cara, Uhum. Comprar É uma isso. revista Recreio na banca de jornal. lembra Então disso, mano? tinha que dar o valor, né? Tinha que... É isso. Tinha. Então, A gente até, nesse episódio, a gente conversou sobre a qualidade da inspiração de hoje. Né? A gente tem hoje o Pinterest, é bem legal, mas realmente quando a gente cai lá e a gente começa a catar, né, as coisas que estão lá, a gente vê que a gente às vezes acaba catando muita coisa que não vale, né? É, a gente vê projeto bom, a gente vê projeto muito ruim. Ou senão a gente vai lá, vai procurar referência no Pinterest, aí procura 1000 referências, salva tudo e não vê mais. Perfeito. Tipo, foi uma Nunca coisa que mais a gente tava revisita falando. a Você página. nunca mais Você revisita tava a falando da página, sua a gente casa tava aquele falando dia. lá em casa. Mano, tipo, até que ponto isso é bom também? Uhum. Essa facilidade de pegar Perfeito. referência, tá ligado? Não, e é sobre isso, porque senão o designer, ele não é um criativo. Ele é só um montador de arte. É. Ele vai fazer o Frankenstein, ele vai pegar as referências ali e vai montar. Ele não foi um cara que se inspirou pra fazer a parada ou que achou um porquê. Não, achei bonito. Ou, tá todo mundo fazendo. Tá, mas por que você vai fazer isso? Por que Mas você eu vai acho usar que esse tal é um coisa? exercício nosso, assim, de tipo, ter a facilidade que a gente tem, facilidade entre aspas, né? Tipo, ter a facilidade do Maiá, por exemplo, das páginas de buscar referência. E o exercício nosso, tipo, saber lidar com isso. Sim. Tipo, É é isso. diferente como a gente lidar com uma referência e o pensamento do Danilo vendo uma referência, por Exatamente. exemplo. ter uma Exatamente. disciplina, né? Pra também não... Igual isso que ele falou, várias referências e aí já começa até a fugir do que precisa ser É, feito. quando você vê, você tá Sim. fugindo do que você estava falando. Sim, quem já leu o livro O Hobby como um Artista, Muito bom. vai ver o estado que ele coloca ali, que inclusive é um dos pontos que eu quero tratar na imersão. Imersão Maestria do Design, inscreva-se. Toma. Uma das imersões. É, Não, essa versão vai ser muito braba, um mano. dos pontos que eu quero tratar lá é sobre o estado criativo, né? Que é engraçado porque assim, às vezes você com o tempo você faz algumas coisas, só que você não tem nome para aquilo. E você simplesmente faz. Só que quando você vai ensinar, você precisa dar nome e meio daquilo ser feito. Você precisa, tipo, metodificar aquilo. Explicar o porquê. Explicar o porquê, porque senão você, enfim, quem não como que é? Quem não entende o que é ensinado multiplica ignorância. Então a gente tem, eu tenho muito esse cuidado, né? E vocês podem confirmar ou não. Eu tenho ou não tenho esse cuidado? É, agora nós temos que falar que tem, né? Porque Isso, muito obrigado. Tá feio, né? Exato, obrigado. Mas, por exemplo, no estado criativo, se a gente for parar pra ver, se você tá sempre caçando referências, você tá sempre vendo aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que, tipo, sabe, que bate com aquilo que você tá criando, você não precisa ter uma super caçada de referências naquele momento. Daquele job que você tem pra fazer, porque você tá todo o tempo se alimentando. E a referência tá em todo lugar, tá no patinho amarelo, tá na taça, tá no logo da Shure que você olha e fala, olha, o Rzinho sai pra fora. Pô, legal isso daqui. Uma hora você vai precisar dessa referência, ela tá guardada em algum lugar. Porque você olhou pro mundo em sua volta com atenção. E porque você dedicou também tempo pra você apreciar aquilo que é bom, aquilo que é belo. Isso eu acho que é um ponto bem importante. E às vezes até conversando com o Dalton, acho que com a maioria de vocês já teve algum momento assim, tá, como é que você consegue criar rápido alguma coisa? Eu consigo criar rápido porque eu tenho um monte de referência na cabeça. Elas estão lá. Então eu sei alinhamentos, eu sei combinações de cores, eu sei várias coisas que formam de um modo positivo agora um Frankenstein na minha cabeça Sim, sim. que gera aquela peça. Não fica
uma pessoa que fica só fazendo remix, um apertador de botão ali, mas você consegue criar algo a partir daquilo. No final, boa parte da criatividade é sobre evoluir aquilo que foi feito antes. E até um jeito de você honrar quem fez antes de você é fazer bem feito. Boa. Então, poxa, eu vou fazer um trabalho aqui, tô inspirado no trabalho de tal pessoa, vou fazer igual? Não, mano, eu vou superar esse trabalho de alguma maneira. Minha base é ele. E tá aqui o restante do projeto, enfim, em honra a esse profissional que fez isso. Muito massa. Muito fera, senhores. Eu tenho uma pergunta aqui, fugindo um pouquinho do nosso escopo. A gente tá numa linha bem séria, daqui a pouco eu prometo que eu vou dar uma aliviada. Obrigado. Mas e aí? Design e arte. É um assunto polêmico? Tão polêmico quanto Mamilos ou não? Como assim? Eu não entendi. Você não conhece esse meme? Do mamilo? É. Não, sim. Ah, beleza. Ele entendeu. Eu não entendi do design e arte. É, eu entendi o design e arte. Por exemplo, design e arte. O que eu entendo como design e arte? A arte você faz porque você quer fazer e você quer expressar alguma coisa sem uma demanda de alguém para você. Ah, entendi então. E o design é o que a gente faz para atender uma necessidade. Sim, E, sim. enfim, tanto é que a gente chama erroneamente o que a gente faz de arte, né? Sim. Tipo, estou Aham. fazendo uma arte. Não, você está fazendo um design. Sim. Então, eu queria saber como é que tá essa... Pra vocês, obviamente, a gente já tem isso tudo alinhadinho já de dentro de casa, né? A gente tá com tudo conversadinho, né? Então... Mas de verdade, eu queria saber assim de vocês sobre design e arte. Ainda é conflitante? Vocês veem que realmente não entender a diferença dos dois é algo que prejudica a evolução como criativo? E aí, solta o que vocês pensarem aí. Eu acho que sim, mano. Acho que sim, porque, tipo... Pensei que você ia ficar só, não, eu acho que sim, mano. Nossa, como colabora! Total. Não, o Total. design é Total. solucionar, né? Aquela entrevista do fim do dia, sabe? Sim. Não. Perfeito. É isso. Total. Indiferente. Não, mas eu acredito que sim. O design a gente tem que solucionar, tipo, buscar ali um melhor resultado daquilo que a gente tem que fazer, né? Tipo, a gente vem a demanda e como é que a gente vai expressar isso de uma melhor forma pro cliente consumir ou pro público do cliente consumir. Que é diferente de arte, tipo... A arte a gente vê um background desse daqui sem um logo e sem uma coisa, uma pintura, sei lá, um abstrato que o cara foi lá, se inspirou e fez. Ele teve liberdade, talvez ele não teve uma direção de alguém. Foi algo que brotou dele, tipo... O design é um comercial e a arte é cultural. Seria mais ou menos isso. Perfeito, mas é também interessante saber que um cruza o outro, né? Sim, exatamente. Porque, por exemplo, você fala assim, é uma coisa que fluiu do cara, o design não. Eu acho Então que o design tem ele essa pode ser questão. uma arte. Não, no fim é uma arte. Só Então. que a questão é essa, tem um fim diferente. Não é só eu expressar o que eu quero. Tem um briefing. Eu preciso expressar aquilo que o briefing tá pedindo. Exatamente. Só que de qualquer forma é uma expressão, é uma arte. Eu vou usar cores, eu vou usar traçados, eu vou usar estilos. Tudo isso é arte. Só que aí tem um fim diferente, que não é só expressar alguma coisa. Ou, sei lá, tem um objetivo certo final. Eu acho que também tem clientes e clientes, mano, pra fazer isso. também. Isso tem a liberdade artística Exato. dentro de projetos, né? É que a arte é algo mais pessoal, né? É algo mais, assim, a sua inspiração e tudo mais. E o design, por ser mais comercial, é um pedido de outra pessoa. Sim. Então você tem que atender com a sua arte, mas que é o que o Usando o Dedê- design. Usando o design, mas que o Isso Dedê aí. falou que, É isso. querendo ou não, os dois se cruzam. Sim, esse é um caminho, é um bom caminho mesmo. Eu acho que o designer, quando ele é mais novo, ele tem a tendência a se ofender com a arte. Porque ele tá fazendo artes, ele tá fazendo o patinho amarelo dele, é o patinho amarelo dele. Você falar que não gostou do patinho amarelo dele, você tá rejeitando ele, né? E a gente, como designer mais experiente, a gente separa isso, né? Acho que não precisa ser só experiente, mas quando você consegue entender isso, você leva adiante. Porém, agora venho com outro ponto. Vocês, como designers, vocês têm conseguido produzir arte? Clima tenso. Clima tenso entre os brothers. Eu acho que sim. Eu acho que você entendendo o briefing, entendendo a necessidade do que você está fazendo ali, você consegue discernir ali se você vai fazer um design ou você vai fazer uma arte, ou uma arte design.
Mas no decorrer, assim, no restante da sua vida, em outros momentos, você tem conseguido explorar o seu lado artístico sem ter uma demanda, só assim, tipo, porque eu quero expressar isso. Sim. E você está expressando com aquilo que você trabalha primariamente, tipo, com o design ou com o audiovisual, ou você expressa de uma outra maneira? Eu acredito que hoje em dia eu tô expressando de várias maneiras. Desde da vestimenta até a decoração da minha casa, por exemplo. Que, diga-se de passagem, ficou bem legal. Que Oh, coisa. muito obrigado, gente. Não, ficou muito legal. Rua com aqueles caras. Brota. Brota, festinha amanhã, hoje, depois. Mas é isso, tipo, na decoração da minha casa, eu acho que a gente consegue usar a arte em tudo, sabe? No background do seu computador, por exemplo. Nos adesivos que você cola no seu computador. Eu acho que aqui, né, eu acho que o Dan pensou puramente em... Saiu dele. Vou colando. E não tá feio, tá bonito, tá ligado? Pelo menos ao meu ver tá da hora, tá diferente. No final das contas é o seu visual, né? É o seu visual, você faz ali. parte de você. Eu acho que a arte é que nem o Dan falou. É uma parada que sai de você. Muitas vezes você fica pensando, pô, eu preciso fazer uma arte. Aí você não faz nada, velho. Tá ligado? Eu acho que a verdadeira arte é quando você faz sem você saber o que você tá fazendo. Tá ligado? Que o bagulho sai realmente de você e aí você só fez. E é isso. Tipo, se tá bonito ou não, não importa, na verdade. Você viu? Me Interessante, enche de né? orgulho, viu? Esses Interessante. meninos me enchem Da onde de que eu orgulho. tirei isso? Pai sabe. Ninguém sabe. E tu, Almeida San? Depois dessa fala, um pouco difícil, Fica né? Mas, difícil, mas eu Agora acredito dá no seu régua pra potencial. cima. Vai lá. mas, cara, é isso. Muito mais. Eu tô muito mais inclinado ao audiovisual, né? Mas é muito isso também, expressar. Eu penso muito em captar, né? Ter essa expressão de fazer sem saber que tá fazendo. Mas lá na frente, tipo, você olha e você fala, mano, isso aqui ficou muito louco. E como forma de registro, como forma da própria arte ali, de ter uma ideia e já fazer. Eu faço muito isso, principalmente na parte do audiovisual. E é isso. O pessoal também, né, puxando um pouco da sardinha deles, a parte do Omnilife, da Seitu, pra mim são verdadeiras obras de arte, entendeu? Que eles fazem e ficam pra mim, parece muitas peças ali, parece até quadros, entendeu? Obrigado. Nice. Que isso, hein? É uma rasgação de seda sem fim. Meu Deus, meu Deus. Agora eu posso voltar um pouquinho mais pra pauta? Podemos. Podemos? Podemos. Bom, vocês fazem freelas. Isso não é segredo. Tô com um freela aí, Por que meu ele parceiro. Ele tá. O Frila que tá dando mais trabalho Um do dos que aquela frilas. agendinha, tá ligado? Nossa. Vamos lá. Vocês trabalham em agência. Numa agência muito legal. Qual que é o nome da agência mesmo? Chairo. Cheirosinho. Ah, que agência maravilhosa. Melhor agência do BC. Jogo Gente, de passagem. trabalhando na agência e vocês tendo o trabalho de vocês como freela, assim, a agência, ela é um conglomerado de profissionais criativos para poder atender demandas, né? Então, no final, esse tempo atrás a gente estava conversando porque tem alguns clientes que falam, eu queria uma agência para me agenciar. Na verdade, a agência agencia os profissionais, Perfeito. né? Então, tá todo mundo ali e a gente tá ali trabalhando todo mundo junto, naquele coletivo gostoso, né? Que a gente tá lá tomando bastante energético, comendo barrinhas de cereais e... É porque agora não estourando tem mais pipoca. traquinas, né? Ixi, Márcia, deu a cutucada. Saudades A gente quer traquinas, Saudades das Márcia. traquinas. Daltinho né, já Rafinha? deu a Chocolate. cutucada. Nossa. O Dalton não se aguenta. Mas, voltando aqui, estando dentro da agência, trabalhando, como é que vocês já conseguiram sentir a diferença na tratativa de vocês com os freelas que vocês pegam? Como é que está sendo a execução disso? Vocês estão conseguindo... melhorou alguma coisa no lidar com o cliente, no tratar sobre detalhes de projeto? O que evoluiu? O que aconteceu com vocês? A partir que vocês já sentiram, a partir de estar numa agência? Todo mundo olha pra mim quando ele Esse é o pergunta. número 1, tio. Não, acho que assim, as fases, né, até ali, por exemplo, primeiro tem a primeira reunião, de conversa e tudo mais, mas até fechar o contrato, entender todo o briefing e tudo mais, todo um método ali que antes
pelo menos eu não tinha isso. Era, Você conseguiu absorver sim, era esse mais, processo. era mais atender a demanda e aí faz o Pix e amém. Entendeu? Você acaba até entendendo mais a demanda, né? Sim, Tipo, você porque aprende não- a entender uma demanda. Então no A- caso a a agência refação te é dá um menor. background melhor Exato. ali Sim, pra sim. atender o cliente. Ela te prepara pra você conseguir atender a galera. E aí você é mais assertivo naquilo que você tá fazendo, entendeu? Então, não tem que ficar refazendo, não tem refação e tudo mais. E se tiver, tem algo ali que já também te protege, porque você entendeu toda O essa processo, parte, né? toda essa parte pré-execução. Ó. Você, Dedê? Cara, acho que é muito da defesa. Acho que é uma parada que a gente pega muito dentro do ambiente de agência. De saber o porquê você faz e saber defender aquilo que você fez, né? Seu design. Saber o objetivo daquilo que você está fazendo e saber explicar isso pro cliente. Uma parada que, tipo, no natural, quando você começa a fazer design, você não tem isso. Só que no ambiente de agência, nas conversas de bancada, ou às vezes até nas apresentações de projeto, você pega muito isso. É uma coisa que faz muita diferença. É os detalhes, né, do projeto Exatamente. ali. É, As letras miúdas do as contrato. E saber como exaltar isso pro cliente, sabe? Isso é bem interessante. tirando a parte de briefing e essa parte que o Dedê acabou de falar, eu acredito que no meu caso melhorou muito a execução. Porque eu acredito que você pode entender o projeto, você pode tentar montar uma apresentação, né, na sua cabeça legal, só que se você não conseguir executar isso de uma maneira muito boa, que é uma coisa que o Rodolfo sempre prezou da gente ali, que é a excelência nas nossas entregas, acho que não vale de nada, né? Tipo, o cara vai olhar a primeira impressão, tá, a primeira impressão é que fica, mas eu acho que aqui grava é a sua execução. Então, tipo, no meu ver, comigo, pessoalmente, foi a execução. Tipo, a minha execução melhorou muito trabalhando do lado do Danilo, principalmente, né, que foi o cara que quando eu entrei ali, me pegou no colo ali e me levou pra casa. Literalmente. Vou ficar com Eu ciúmes. acho que comigo... Te pego no colo depois. Só Aí- depois, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que comigo foi muita questão dos processos. Tipo, quando eu comecei, eu já tinha, tipo, 2, 3 cursinhos ali que eu tinha comprado da internet. E aí fui fazendo e meio que já tinha um processo de agência ali que eu já tinha recebido. Então, tipo, já tinha ciência que tinha que fazer o briefing, já tinha ciência que tinha que fazer um rascunho, moodboard, mandar pro cliente, aprovar e tal. Mas com a agência, tipo, cliente grande, tá ligado? Que, tipo, aí começou a fazer mais sentido pra mim. Tipo, questão de prazo, questão de contrato também, questão de entrega. Pô, como é que eu vou entregar? Como é que eu vou apresentar esse projeto aqui? Tipo, mais que eu tivesse uma apresentação. Mas como é que vai ser? Tipo, como é que eu vou me comportar? Sim. Minha maior referência hoje é o Danilo quando a gente vai apresentar a IDV. Então, tipo, como é que ele apresenta? É inspiração, tá ligado? Tipo, saber lidar ali, tipo, não se comparar, mas usar como inspiração, que foi uma das coisas que a gente comentou com o Rodrigo também. A gente tava até zoando hoje de manhã. A gente tava vendo umas peças antigas que a gente fez quando entrou na Chairo, né? Aí eu tava conversando com o Dedê e com o Lucas, e a gente vendo as peças e zoando as nossas próprias peças, né? E pensando, puta, o que a gente pensava nessa época? Putz, será que o Danilo vai gostar disso, velho? Será que o Danilo faria diferente? Então, tipo, a gente tava muito nessa ideia, né, mano? Não, e até hoje, né? Até hoje, né? Exatamente. Não, Realmente. não mudou nada, né? Que fofinhos, que fofinhos. Gente, nós preparamos esse programa justamente pra isso, pra vocês falarem de mim. Tô brincando. Não, mas Brincando, fico essa sem graça parada de realmente, dentro da agência, não tem como você tá ligado nessa parte do audiovisual, do design, e não se inspirar no Dan. Tipo assim, acho que o maior elogio que sua arte pode ganhar foi o Dan que fez? Você. Caraca, tô bem, hein? Tá ligado? É isso, acho que é o... Acho que é um dos nível elogios, máximo, realmente, assim. velho. Você volta pra casa diferente. Pô, um bagulho que eu gosto muito, tipo, da bancada, assim. Não sei se a gente vai até sair um pouco. Mas é Meu trampar. filho, a gente já tá totalmente fora, pode avançar. Mas é trampar com a equipe, tipo, trampar do lado do Saldanha, trampar do lado do D&D, trampar do lado do Almeida. Tipo, você vai aprendendo, mano. Você olha pro monitor do cara, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo essa peça aqui, mas onde você quer chegar? Ah, quero chegar aqui assim, assim. Aí você, tipo, não sei fazer isso, como é que você vai fazer? Ah, vou fazer assim, assim, assado. Aí você fala, pô, da hora, mano. Aí depois você consegue aplicar nas suas peças. Quando você nem menos espera, você, tipo, pô, aquilo lá o Dedê fez aquela vez, vou tentar aplicar. Aí você vai lá e aplica. E, tipo, pô, deu boa. O processo de aprendizagem na agência é muito rápido, mano. Tipo, Não, isso é uma coisa louca. Tipo Verdade. assim, dá um boost absurdo. Sim, é algo que a gente aprendeu muito ali na bancada também.
essa questão de excelência, que é a eficiência do que a gente está fazendo, mais a beleza do que a gente está fazendo. Então é algo que meio que se torna ali, tem uma régua, né, que a gente fica muito voltado a isso, é sempre querendo atingir essa régua para entregar algo eficiente e belo para os clientes ou até para os nossos freelas, né? Sim, Se torna algo cultural, algo nosso. sim, maravilhoso. Isso é um efeito do fator comunidade, né? A gente chama de agência, mas na verdade é uma comunidade. E dentro da questão da comunidade, como é que vocês lidam com, por exemplo, isso, né? Da outra pessoa estar se inspirando no que você está fazendo, ou às vezes até mesmo ter algo para falar naquilo que você está fazendo, dentro do seu fluxo criativo. Como é que vocês lidam? Já lidaram mal? Lidam bem? Hoje? Melhoraram nisso? Eu particularmente, eu tenho ainda um pouco de dificuldade, às vezes, quando alguém chega e vê, mas por que você não faz assim? E você tá no meio da ideia, você olha assim pra pessoa, tipo, eu vou fazer, calma. No final você vai ver. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas pra vocês, como que vocês recebem, né? Porque esse é um ponto da comunidade. A gente falou até agora de quem recebe, né? Mas de quem tá sendo observado. Como que é? Falem vocês, depois eu falo. Posso falar ou você quer? Pode começar agora. Olha, Quando fica e se joga de um pro outro, é porque o bagulho deve ser tenso. Muito. E é isso que a gente quer. A gente quer cortes. A gente Cortes. quer polêmicas. Polêmica. Pra mim, né? Pra mim, lidar com um feedback ali, quando você tá fazendo alguma coisa e vem alguém falar pra você, que nem o Dan falou, ou mesmo outra coisa, tipo, puta, mano, mas não tá ficando tão da hora, ou senão, puta, mano, mas por que você tá fazendo assim e tal? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila em feedbacks, então por isso que eu acho que eu consegui evoluir até onde eu evoluí agora. Eu comecei no design com 24 para 25 anos, hoje eu tenho 29, e eu cheguei em lugares assim que eu achei que eu fosse chegar, sei lá, com 35 anos, tá ligado? E eu acho que justamente por conta disso, de receber bem os feedbacks e não pegar um feedback e falar, puta, mas esse cara tá falando merda, vou seguir. Não, tipo, é pegar, olhar e realmente, mano, sabe, valorizar aquela opinião ali, né? Isso eu sempre fui muito assim. A gente tá na Chairo e tal, principalmente quando o Dan sentava ali na bancada com a gente, ele olhava alguma coisa, mano, faz assim, faz assado. Eu nunca nem questionei. Simplesmente, falei, beleza. E eu nem precisei perguntar pro Danilo, mas por que assim? Ele falava pra mim fazer e me explicava por que tava fazendo daquele jeito. Eu acho que isso aí foi, tipo, sabe, pra mim, foi uma das melhores coisas, assim. Até hoje lá na bancada, lá, às vezes eu tô fazendo uma coisa do lado do Dedê, do lado do Lucas, do Altinho, de qualquer um que tá lá. O cara olha, já dá um feedback ali. Eu posso até não usar aquilo, mas eu vou colocar daquele jeito, vou criar uma outra prancheta ali, vou fazer do jeito que eu tava fazendo, vou fazer o feedback dele, vou olhar, vou comparar e o que eu achar melhor vai seguir. Só complementando o que ele falou, porque eu acredito muito também que seja isso, também olhar pra pessoa que tá falando com você, né? Tipo assim, ela tem o briefing ali, ela sabe o que você tá fazendo. Esse é um bom ponto. Às vezes ela tá pensando, tipo assim, totalmente no pato e a gente tá pensando no gavião, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Escutar, cara de paisagem e amém, entendeu? Mas eu acho que aí entra um pouco da arte, mano. Tá ligado? A pessoa tá sem briefing nenhum na cabeça, tá ligado? A pessoa tá com a mente ali virada em outro job, ela olha na tua tela e vê uma coisa que você não pensou, tá ligado? Se você souber ouvir, tem como aplicar alguma coisa Exato. disso. Né? Acho que o Daltinho comentou isso comigo numa IDV que ele tava fazendo, mano. Foi o Dedê que te ajudou na parada lá, da livraria. Então, sim, tipo... não, o que eu quis dizer não é nem... assim, a pessoa não está inserida em nada do que, tipo assim, Sim. você está fazendo, entendeu? E dar algo, uma ideia Vem dar uma que, opinião aleatória. Não, eu né? acho que... não vai... assim, O clima está vai tenso entre estoar os na brothers. Nem toda opinião é válida, mas toda opinião é válida sim, no Não, seu eu acho peso que correto. É você saber dar o pode, peso tipo, certo. receber o feedback sim. e analisar, tipo, É isso. faz sentido? Perfeito. Ah, faz sentido. Se for do Danilo, faz total sentido. Não tem nem como falar alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Mas, tipo, por mais, tipo, entre a gente aqui, pô, faz sentido o que você tá falando? Tipo, no meu trampo que eu tô fazendo? Eu acho que vale a observação, vale a gente levar em consideração. Agora, se a gente vai aplicar, cabe saber do projeto. Porque quem tá fazendo o projeto... fazer o teste Deu AB, briefing, o né, teste tipo, AB que a gente exato, tava que pode fazer o comentando. que o Dan falou, tipo, faz a versão que você tá fazendo, tipo, pô, vou finalizar a minha ideia aqui, aí eu vou abrir uma prancheta nova e vou fazer a ideia que a Maria me ajudou, entendeu? E aí vou apresentar Quase as ele duas soltou o versões. nome. Todo mundo assim. Eu não ia soltar o nome. Alton. Vou fazer a ideia que a Marcinha me deu aqui. É que a Marcinha me paga.
Marcinha faz o Pix, mano. É melhor fazer a E o ideia café dela. pra gente, né? É, filho. Acho que pra mim é um pouco diferente porque eu fui formado nisso, né? Tipo assim, então eu não tive que aprender a lidar com o feedback, aprender a lidar... Porque eu, assim, diferente da galera, eu fui formado na Chairo. Tipo assim, eu aprendi design... Desculpa aí, Dedê. Eu aprendi design discipulado pelo Danilo, entendeu? Aí, Então, tipo tá assim, maluco. eu fazia arte já esperando um feedback do Dan. Tipo assim, Privilegiado. eu não esperava uma aprovação. Eu esperava, tipo assim, o que dá pra melhorar? Então, por isso eu não tenho Caraca, dificuldade. É tão difícil ter uma aprovação minha. Não, não é Nada. isso. Tipo assim, sempre dá pra melhorar. Sim. E eu sabia que você sempre ia trazer esse plus, entendeu? O tchan, que todo mundo É. espera. Então, eu sabia que isso ia vir. A maioria dos projetos a gente não termina, a gente desiste. Exatamente. Então a gente só... Então eu não tive que aprender a lidar com isso, ou não Boa. tive dificuldade a lidar com isso, porque no ambiente que eu cresci como designer, já era isso. Tipo, já tinha o pitaco, já tinha, ó, isso aqui dá pra fazer de tal jeito. E tudo isso sempre foi melhorando o meu design. Acho que até uma coisa, quando a gente gravou o vídeo sobre a imersão, eu falei, né? Que vídeo. Que... Você vai ver. Que, tipo assim, por ter crescido nesse ambiente, nesse sentido, hoje eu tô equiparado a gente que veio de fora, que fez faculdade, que fez um monte de curso. E eu consigo olhar para o que eu faço, para o que o cara faz, para os processos que a gente tem, falar, mano, não, tipo, tamo bem. Tá ligado? Isso. Uma das Isso. coisas que você falou, tipo, que eu acho muito interessante, que a agência me ensinou muito, é sobre quanto tempo você tem pra fazer o que você tá fazendo. Tipo, até onde você pode ir. Tipo, igual você falou, a gente não termina o trampo, a gente desiste, né? Isso separa homens de meninos. E, tipo, vai, você tem 1 hora pra fazer esse job, aí você tá lá, tipo, 5 horas fazendo ele e você não acaba. Aí, acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim. Porque quando eu era freela, tipo, eu não tava em agência, tava em lugar nenhum, tava só eu e Deus e o cliente. Mano, nunca acabava. Nunca acabava, entendeu? Nunca acabava. Sim. E aí, quando eu cheguei na agência, aí já Ficar começou balizando. as a- correções. É, a exatamente. peça. Gente, até Exatamente. para dar um panorama geral, não temos nenhum problema com os clientes. É que às vezes o que acaba acontecendo, em certos momentos da nossa jornada, nós não temos as skills para conseguir conduzir um projeto. Perfeito. E o cliente ele também não sabe conduzir um projeto. Então, a gente acaba entrando em ambientes e situações que são um pouco desgastantes. Então, sim, existe essa zoeira em toda a comunidade de design. Não fique mal. Continue fechando freelas e jobs com a Exato. gente. É que afinal de contas é tipo uma empresa. Da mesma forma que uma empresa tem um encarregado e um gerente, a gente tem um diretor de arte pra, tipo, acompanhar o que a gente tá fazendo. Não, mas tem cliente bom também. Pô. Claro que Tem. Tem tem. muito cliente bom, mano. Sim. Tem muito cliente que tem uma noção sobre, por exemplo, vem consumindo a questão de marketing, de design, ou seja, eles já estão ali antenados nisso. Tem o cliente que sabe, ele tem a sua estratégia, isso também é muito bom. Mas tem aquele que não sabe nada, mas mesmo assim confia. Ele não tem, tipo, aquele cliente que você fala, ele vem na maior humildade pra você e fala, fio, eu não sei, mas eu confio que vocês falarem eu faço. Eu não gosto dessa cor, mas se você tá falando, você percebe que ele se submete à nossa expertise, né? A nossa expertise. Só que isso é um ponto também, a gente aprender a passar a nossa expertise de uma maneira que a pessoa não tenha resistência de nos ouvir. Como que a gente consegue fazer isso, né? Tipo, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ouvir uma pessoa arrogante. Então, tipo, eu fico... Se a pessoa vem com arrogância me ensinar alguma coisa, Já levanta os bloqueios. eu já, né? tipo, Ainda na que hora, esteja certo, já dá um. na hora, só os É. muros. Uma vez eu ouvi o pastor Clodoaldo falando, né? Ele falando, tipo... Como é que você pode querer tratar os seus liderados desse jeito, com arrogância, sendo que nem Deus suporta o arrogante? Né? Tipo, eu fiquei... Mano, eu tô livre se nem Deus gosta do arrogante, porque eu vou gostar, né? Brincadeiras à parte. Mas fica essa reflexão de comportamento geral, né? Porque às vezes você acha, poxa, por que essa pessoa tem resistência ou por que eu tô resistindo a ela? Pode ter esse traço ali, né? E aí a gente tem essa dificuldade. Assim como, por exemplo, um cliente mais arrogante, pode ser que seja bom você identificar, principalmente na questão de freela. Porque quando tá no ambiente de agência, tem as pessoas ali específicas para poder atender e tudo mais. Mas pode ser que essa pessoa ela tenha uma exigência de alguém para lidar com ela. E a gente às vezes não tem essa skill, principalmente nós criativos. Nós temos nós somos sensíveis.
nós somos sensíveis, a gente chora. Quando você reprova um projeto que a gente fez, a gente chora. Às vezes no canto da agência, a gente se encolhe. Ou na escada chora. de incêndio. Na escada de incêndio. Na No banheiro, na o varandinha. banheiro, Na sacada é proibido, a sacada é proibida. A sacada não libertada. pode, gente. Enfim. Mas a gente chora bastante. Então, aprove os projetos, ou fale com um jeitinho que não tá legal. Bom, eu acho que aqui a gente dá um... A gente falou de bastante coisa. Falamos bastante coisa. De coisa séria, né? Agora o Dalton vai conduzir a hora aqui da fuleiragem, né? Vai lá, Dalton. Eu vou conduzir? Fuleiragem. Todo mundo aqui sabe que você gosta da A hora fuleiragem. do Eu berimbau. gosto da fuleiragemzinha. Eu sou mais comportado. A hora do sou berimbolo técnico. agora. Ai, Pelo mano. barulho do birimbau. Olha, não, calma lá, deixa eu tomar de volta então. Mas é o seguinte, ó, cada um tá aqui na agência. Eu me arrependi de ter passado. Tá bom. O cara nem começou. Eu nem comecei, Não, eu só falei ele que eu ficou gosto. vermelho, Não mano. falou uma unidade de palavra. Ele não falou uma unidade de palavra. Eu tô na paleta. É a luz, né? É a luz, pô. É o LED. Eu vou dar só o gancho inicial aqui, vocês avançam, né? Puxando assim na memória de vocês, desse tempo de jornada de Chairô, vocês têm algum momento engraçado que vocês podem citar? Alguma coisa que aconteceu de job, da bancada? Alguma situação que vocês possam falar? Cara. Segurança. Eu tenho um não. É só pegar aqui, segurança. Eu tenho uma situação bem antiga, que eu acho que dá pra falar tranquilo. A gente tinha um cliente na época. Só pra vocês entenderem o nível que dá pra vocês irem, tá? Depois vocês precisam pensar. Ah, Meu tá, Deus. tem uma Eles regra, também. né? Meu Deus. É assim, né? Sei vai, lá, Manda né? bala aí, mano. Tá aqui anotado pra alguém falar sobre aquela campanha que a Mari fez pra empresa de depilação. Então, Meu Deus. Isso aí envolve cadeia. Esse eu não tava ainda. Eu acho melhor a gente... isso daqui tá anotado, mas beleza, se alguém quiser falar. Mas eu lembro de uma vez que a gente estava atendendo um cliente que era uma empresa que cuidava de cachorros. E aí a gente estava fazendo o site e entrou em contato com eles e perguntou: ó, querido, qual que é a missão da empresa? Ah, a missão é ser a melhor empresa de cuidar de cachorro e tal. Qual que é a visão da empresa? A visão da empresa é a gente tal e cuidar com carinho dos cachorros e tal e espalhar pelo mundo a mensagem pet e tal. E quais que são os valores da empresa? Cachorro grande 150 e cachorro pequeno 50. Entendeu certinho. Ô, Dan, depois me fala qual cliente foi, que se for o que eu tô te falo, pensando. não, é outro. Eu vou soltar outro. fogos. É velho. É uma situação bem antiga. Cara, eu acho que uma situação engraçada foi o do elevador. Aquele dia eu, você e o Saldanha. Esse dia foi muito engraçado. Mas deixa eu ver, tinha mais um que eu tava pensando. Falou e soltou. Lembra que, Não, mas acho lembra que que o o pessoal Dedê- não sabe. Mas da acho que o história. Saldanha conta melhor essa história. Qual que é? Do elevador. Puta, mano. Teve várias no elevador. Teve né? várias. Mas Não. posso contar uma que eu lembrei agora? Pode. Eu ia fazer um briefing, né? Não, eu recebi um briefing. E aí tinha vários na fila lá e tal. Aí eu perguntei pro rapaz que antigamente era gestor de projeto. Ah, posso fazer qual aqui? Ele, não, faz desse tal cliente. Eu peguei e escrevi pra ele no nosso chat. Vou mandar bala aqui em tal cliente. Aí o Dedê chegou assim, olhou meu chat. Ô, coitado, mano, o cara é só um médico, velho. Você vai matar ele por quê, tá ligado? No outro mês, Deu um mês, o doutor mês saiu. o cara saiu, tá ligado? Eu realmente mandei bala no Eu maluco. acho que você... Meu Deus. eu acho que não era sobre design. É, complicado, viu? E aí? Uma De vez, cabeça, assim. uma vez a gente tava no elevador. O Dalton Aí- corta do elevador. Ele Aí ama, entrou eu, o Saldanha e o Dedê. Só que o que aconteceu? Na hora que a gente entrou no elevador, a gente não apertou o botão pra descer. Ficou os três conversando. a gente entrou, entrou primeiro, tirando acho foto. que eu entrei primeiro. Já tiramos foto Aí no eu não espelho. apertei o bagulho. Tirei Aí uma beleza, o camisa, elevador não. subiu. Aí chegou tipo no último andar do prédio. Aí a porta abriu e tinha uma mina bem na frente, assim. E a gente tava, tipo, dando muita risada. Aí a porta abriu assim, a gente meio que parou de dar risada, olhamos todo mundo pra menina assim. Aí o Dalton meteu um, entra. Eu falei. Mano, eu Você peguei e não vai falei assim, entrar, ó. não? Falei, entra. Não, Mano, A mina só foi aí, pra trás. só, Aí a velho. menina falou assim, não, eu vou subir. Aí a porta fez de ouvir, vai subir. Eu vou subir todo o último andar, eu vou Aí subir. esse daqui soltou uma frase, é que eu não vou poder repetir a frase, entendeu? Mas, mano, foi muito bom. Eu não vou descer com esses merda aí, né? Foi o bagulho assim, né?
Coitado Tem um da- direcionamento aí, vai falar não, Dede? Não tenho de memória, parça. Dá um direcionamento numa clínica de estética. Por favor, melhorar essa tananã da foto. Ah, sim. Não, beleza. Medo, gente, medo. Até Ainda eu bem fico que tá com sendo gravado, qualquer coisa a gente edita. medo. É uma pergunta que eu ia fazer. A não cara, dá, a cara da Natália. Não, vai desmonetizar. Fala, pode falar. Manda bala, Dedê. Dale. Não, ele recebeu um direcionamento. Assim, parou a bancada nesse direcionamento, né? E tava todo mundo. Tava tanta pessoa do direcionamento como a gente, todo mundo. O E bom é aí- isso, né? Que todo mundo dá risada no É. fim, né? E aí era uma clínica de estética. E aí precisava fazer uma peça pra um procedimento, né? Sim, os antes e depois. Isso, pra mostrar o antes e o depois. Aí, no antes e o depois tava tipo, praticamente a mesma coisa. Aí ela pediu, por favor, melhorar essa bunda, Nossa. Jogaram um blur. porque do depois não melhorou nada. Tipo isso. É praticamente uma conversa no briefing, né? Perfeito. Meu Deus. Gente, já se arrependeram de um tópico? Eu me arrependi desse. Ô, teve um que eu vou contar, mas tem você envolvido. Ih, rapaz. Lógico que fala no meu começo. Tava, tipo, trampando aqui assim e o Dancing tava na bancada ainda, né? Ele tava lá de lá. Ele não era humilde, né? É, aí, tipo, trampando e tal. Aí eu pensei, mano, eu olhei pra lá, nada. Olhei o pessoal da bancada, nada. Aí eu olhei pro Dan, aí o Dan olhou pra mim, o Dan fez essa carinha assim, ele olhou assim, ó. Aí eu olhei pra ele, aí eu fiquei tipo de boa. Aí daqui a pouco ele mandou no meu Telegram. Filho da mãe. Ao vivo. Eu falei, cara, aí eu falei assim, não, tá de boa. É o último podcast. Não tava de É o boa. último Shadowcast que o Dalton Gente, vamos aproveitar participa. esse momento. Dalton, você está dentro. Ah, desculpa, gente. Tínhamos Tinha que muito, falar. depois eu fui despedido. Mas, mano, Ai, foi meu muito Deus. engraçado. Não acredito, mano. Tá bom, agora suas últimas palavras, Dalton. Meu Deus, não. Não, todo mundo faz isso, velho. Fica em paz mesmo. Que paz mesmo. Vocês acham que eu fico até mais tarde por quê? Perfeito. Fica segurando o dia inteiro ali. Exato, naquele dia eu não aguentei, mas... Ai, senhores. Muito bom. Tem um assunto que é muito falado, principalmente pelos donos de agência, mas Sim. pouco é perguntado para quem está trabalhando, né, na agência. Nesse momento sem represálias, mas lembrem-se que o Rodolfo está assistindo. Tô brincando. E aí, para vocês, home office / presencial, o que vocês têm a dizer sobre isso? Fácil. Híbrido. Híbrido. Perfeito. Mano, Mano, é assim, eu Essa é a falando resposta não. que a gente combinou. Fala não. Cada um pega seu Falando prato. Cada um pessoalmente, pega o patinho. eu tenho a parada do presencial, mano. Eu gosto muito. É, bebê. Tanto que nos dias de home, eu e o Dalton ficam em call. Tipo Fica no assim, Discord. pra gente ficar conversando, trocando ideia, mostrando os projetos, pedindo dica um pro outro. Eu não Porque, consigo. mano, eu não... você... Não consigo. O cara é o TDAH, né? E... Isso, mano... Essa parada da comunidade me ajuda muito. Tanto de ter alguém pra estar trocando ideia durante o dia. Por algum motivo isso me ajuda a focar no que eu tô fazendo. E quanto pra pedir, tipo, ideia, o que eu posso melhorar, o que o cara tá fazendo pra ver se me ajuda a inspirar em alguma Sim. coisa. Eu não funciono sozinho, mano. Eu tenho muito essa parada de ter alguém ali junto. Eu gosto muito. É, Eu acho que a questão da produtividade e o presencial é incomparável, Sim. né? Mas acho que o home office também traz um conforto de você ali organizar seu tempo dentro da sua carga horária de trabalho para entregar as tarefas, entendeu? Mas acho que em questão de produtividade presencial É muito melhor, essencial. né? Mas eu acho que o híbrido, pra mim, funciona muito porque é a questão de equilíbrio, né? Tipo assim, você tá ali na agência, você tá aprendendo, você tá fazendo, só que ao mesmo tempo ali no outro dia você tem aquela tranquilidade, tipo, pô, mano, eu não vou pegar trânsito, eu não vou pegar busão, vou Isso conseguir é bom dormir um pra pouco mais, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu gosto muito do híbrido por isso, mano. Porque o presencial, ele traz o aprendizado, traz a comunicação ali entre Sim. a gente. E o híbrido, mano, traz aquela questão do conforto e tal. Até mesmo pra nossa mente criativa, dar aquela descansada e tal, é muito bom, mano. Por isso que eu gosto mais do híbrido. Mano, eu gosto do híbrido, mas eu sou
total presencial. Tipo assim, pra mim, a cesta de home já é o suficiente. Perfeito. A cesta de home já é o suficiente. Segunda e sexta, vai, Dalton, por favor. Não, mano, é tipo assim... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. É, Segundinha, velho. não, eu sou segundinha. total Tem que presencial, descansar o mano. domingo. Não, domingo eu já tô descansado, é domingo. Mas é isso, tipo, eu sou total presencial. Pra mim, sexta sendo home, pra mim já é o suficiente, tipo, já é mais tranquilo. Da hora. Mas eu gosto disso daqui, ó. Papo de bancada, trampar do lado, fazer os trampos junto. Eu gosto Não, disso daí. também não troco por nada, também não, mano. Acho Show muito de bom. bola. Eu entendo como um movimento um pouquinho fora da curva, né? Porque o pessoal é muito extremista. O pessoal só quer o home office, né? Tipo, mas entendo que a gente entende a importância do presencial, né? É bem Sim, legal. Eu não tenho muito pra poder falar porque, enfim, a Chairo tem 15 anos. Eu estou lá há 14 e pouquinho. Eu estou lá 17. Quando o Rodolfo abriu a porta, eu já estava lá, já. Na sala. Vim junto com a sala. Bem-vindo, a sala pode comercial. entrar. Comprou a sala comercial. Tá Eu no Danilo finalmente lá. alguém abriu a porta. Mas. Tomando café pretaço. Nossa. Agora a gente tomando cafezinho especial. Nossa, É cafezinho. outro Pô, rolê. de verdade, o café da Ô, Chairo é Vitória muito bom, chegou. Aí, mano. O café da Chairo é muito bom, mano. Mas antigamente no trampo eu tomava café Pelé, mano. Sou mais Nada um. contra a marca, pelo amor de Deus, mas o café era muito vai que bom. vira cliente, né? Não, se virar cliente, seu café vai ficar bom, irmão, de verdade. 01. 01. Ai, caraca. Mas, por exemplo, esse tempo todo eu trabalhei de forma presencial. A Nath, que tá ali nos bastidores também, a gente trampou e ficou bastante tempo dentro do escritório resolvendo jobs e mais jobs. A gente passava bastante tempo, né, no presencial. Até que foi logo um pouco antes da pandemia, acho que foi minha primeira experiência de trabalhar de casa. Foi quando eu tive um problema lá de saúde, e aí eu tive que trampar de casa e tal. Logo depois, pandemia, pá. Mano, pra mim, acho que foi o período que eu mais trabalhei, foi o período de home office. Foi o período que eu mais ralei, o período que, assim... Você eu não sabe tinha- quando parar, né? É, Não isso. sabe Então, quando esse é um parar, ponto você muito. não vê, É um ponto né? um detalhe Dá 9 importante, horas, mano. Você, Você eu tá acho ali que ainda. pra ser saudável a questão do home office 100%, eu acho que em alguns falta maturidade, Sim. em outros falta controle. Falta, por exemplo, a maturidade tipo, de você falar, não, eu estou trabalhando, e falta o controle de falar, eu preciso parar de trabalhar. Aham. Então, tipo, pô, comecei... Que horas que eu começava? Mano, eu começava a trabalhar 8 horas da manhã. Eu tombava da cama na cadeira e ia trabalhar. Depois, em algum horário ali, perto da hora do almoço, eu ia tomar um banho. Aí, beleza, voltava a trabalhar, comia, às vezes na frente do computador, encerrava o dia, que horas? O David viu vários dias da pandemia. Não Não encerrava o dia. Exatamente. Então, não, a já é gente- sério, já teve dia de entrar no quarto, Dan, vai pra cama. Cara, tipo, no PC, assim. No Mas dia naquela época infinito. eu tava com aquele problema de saúde lá, gente. Não, mas Ó, já quer teve. falar um bagulho engraçado, gente? Eu tinha um problema de saúde. O que aconteceu? Não, é sério, é sério. Não, é porque engraçado. que assim, eu mesmo. só Alguém consigo- engraçado, eu só tinha um consigo problema de pegar saúde. pesado, só consigo brincar se eu for pesado, pegando mano. pesado. Eu tinha um problema de saúde, né? E qual que é esse problema de saúde? Eu tava com a questão da apneia do sono e tal, e durante o dia eu dormia. O anjo tropeçava na tomada e desligava. Me desligava do servidor de céu lá. E aí, enfim, aconteceu várias vezes, mas uma das que eu me lembro, assim, com bastante carinho, a gente tava numa reunião com um cliente, todo mundo de home, né? Ou seja, aquelas janelas, aquele monte de janela no Meet. É nada. E aí eu, durante a reunião, só que eu tava com o celular no bolso, me ligaram, aí eu atendi não, eu olhei assim, aí me mandaram no chat, você estava dormindo, Sério? gente, bom, Mas, mas era assim um problema de saúde, né? Tipo, era assim que eu ficava, era um problema de saúde. Cara, é pesado. mas no home eu acho difícil, tipo, Ter esse controle, né? ter o controle da hora de parar. É, não tem, mano. Quando começou lá na isso. pandemia lá também, mano. Também Eu acho era super sem fim o confortável, bagulho, tipo, trampo infinito. principalmente agora que eu tenho uma cadeira melhor. Que antes a cadeira tava pensa. Tava. Mas, tipo, tem o setup, a tela maior, pô, Sim, tem conforto o da sua conforto. casa ali. Mas você não para, mano. Não. Tipo, às vezes é 9 horas Sim. da noite, beirando Não. 10 horas. Tem aí essa você fica, parada, né? "Caraca, Quando tô você tá no trabalhando." presencial, tipo, não, deu minha hora, eu preciso ir pra casa, tem algum outro compromisso. Mas você tá em casa, velho. Tipo, eu quero terminar a parada, eu vou terminar a parada. Independente É, e do tem um horário. ponto importante também que eu acho que muitos designers são, é o sedentarismo, mano. Perfeito. Tipo, a gente tem um amigo, né, que tá tendo problema na coluna agora. Sim. E... Sim, Misael, estamos falando de você. Ó, Misa, eu não ia te explanar, mas... Baita designer também. Não, baita baita designer. Brabo, Só que, brabo. tipo... Quem gosta do trabalho do Misa, levanta a mão. É isso, Misa, a gente te ama.
Mas acho que o home office tem esse probleminha também. Que, tipo, igual o Danilo falou, pô, levantava, saía da cama e já direto pro PC. Isso, tipo, não é legal. Tipo, quando a gente vai presencial, a qualidade gente de vida. Cara, é não toma nem obrigado banho, a tio. levantar, pegar o busão, pegar um trem. Toma nem banho, chegar mano. O no bagulho é trampo. Tomava, computador fala pra por cama. você. Cama, computador, Mano, cara, os computador, caras cama, levantam da cama nem escova o dente pra Saudável. trampar, filho. Nem vem. bate na avó e, mano, Uma coisa, Meu Deus. uma outra coisa que eu acabei pensando, falando sobre isso, é até em relação à equipe. Tipo, como ser humano, alguém que trampa, por exemplo, só home office e não tem contato com as outras pessoas, é muito diferente do jeito que você recebe feedback. Tipo, falando de você. O jeito que você vai receber aquilo. Porque você não tem contato com a pessoa. Sim. Acho que uma coisa que ajuda muito a gente ali na bancada é a convivência. Porque é diferente um estranho vir e falar, ó, tá feio. E alguém que você convive todo dia, que você troca ideia, que tem uma leveza, fala, mano, acho que tá feio. Assim, E tipo, é diferente, mano. WhatsApp, Telegram não tem, tipo, Não sentimento, tem humanidade. mano. Não é tem. verdade. O cara vai falar assim, pô, ficou ruim. Aí você vai ler como? Da pior forma possível. Gritando com você mesmo, tá ligado? Ficou ruim. Exatamente. Então, tipo, é diferente. No presencial, talvez o cara não Sim. falaria assim. Tipo, Eu "Ô, acho que mano, tem essa diferença. E é muito bom falando como ser humano. A gente, além de profissional, a gente é ser humano. Sim. Tem muito essa diferença. E eu acho que tem diferença também, tipo, pensando nos podcasts anteriores que a gente falou com o Rodrigo e falou com o Evandro também, e ter você aqui também pra falar sobre isso, é sobre gerir o pessoal, mano. No home eu acho que é muito mais complicado de você conseguir gerenciar ali, saber como é que a pessoa tá, do que no presencial. Ou não? Sim, é bem mais difícil. Então. Porque no presencial a gente consegue olhar no olho. Que é Né? A gente onda. consegue. Nossa cultura da Chairô, né? Tipo, É, olho no olho ali. E, inclusive é um ponto que eu ia colocar. Eu tô em dúvida qual a última pergunta que eu faço, que a gente já tá dando nosso tempo do episódio de hoje, né? Poxa Nosso vida. último episódio. Mas eu tava em dúvida em qual das duas perguntas que eu faria, mas eu vou ver aqui o caminho. Mas uma coisa que eu gosto bastante é dessa nossa pegada na bancada da gente chegar, independente se é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. A gente chega, todo mundo se abraça, se cumprimenta como se fosse o primeiro dia que estivesse se vendo. Exatamente. Sim, mano. E E eu aí- já trabalhei em vários lugares, aqui é o único que eu vi isso, mano. Mano, De isso é verdade. uma pegada É o que carinho que a gente tem um pelo outro, tá Sim, ligado? e eu acho isso muito bom e a gente... Mano, não é só o job, é o trampo da vida, né? Tipo, é a vida da gente ali. É uma pessoa que tá do outro lado que vai executar aquela demanda. É alguém que tá passando por lutas que a gente não tá vendo. Então, tipo... E tudo isso daí não é assim... eu vou cuidar disso porque senão vai influenciar no job. Mano, influencia, mas é pela pessoa. Tipo, pô, o que tá acontecendo? Uhum, perfeito. Quando alguém vem falar comigo, me chama pra conversar, eu falo, pô, legal, essa pessoa tá sabendo comigo. Agora tem pessoas que você lê. Você olha pra pessoa e fala, o que tá acontecendo? Tá meio jururuzinho, tá meio borocochô, o que tá rolando? E isso no home office é mais difícil de você conseguir pegar. Sim. Apesar de que durante a pandemia eu consegui pegar o estilo de escrita das pessoas. Então, quando mudava um pouco a escrita, mudava um pouco a mensagem, sabe, tipo aquela... tem uns memes, tipo, você tá trocando mensagem, WhatsApp com a namorada e do nada você só manda um RS, tipo, ela já, o que tá acontecendo? É Tá isso. com outra, tal, não sei o quê. Que Então, isso? Você vê. então, Tá me traindo? Tá me traindo? Manda foto de agora. Com um talher, com uma colher, que é mais difícil de ter nos lugares. Mas, tipo, a gente desenvolve também ferramentas para isso. Só que, realmente, o presencial, de você chegar e falar, então vamos ali, vamos tomar um café. Vamos dar uma conversa. É outra experiência, mano. É outra. É outra Às vezes experiência. até os assuntos na bancada. Tem muito essa parada de se abrir. Não é só uma parada meramente profissional. Mano, você tá ali, você tá passando alguma parada, a bola pinga, Sim. você solta. Uhum. Alguém consegue ajudar com algum conselho. Ou você vê, mano, o cara tá passando por isso. Agora faz sentido tal coisa. Sim. É muito diferente. Até por conta dessa evolução que você disse de a pessoa que te conhece e vai te passar um feedback, que tem intimidade com você, que você vai entender de certa forma. Se você falar só de trabalho também com essa pessoa, você não vai ter uma certa intimidade de receber bem esse feedback, entendeu? Sim. Agora, quando você tem a pessoa ali para conversar sobre diversos assuntos e dentro desses assuntos é um briefing, uma tarefa que você tem que fazer, fica mais leve, entendeu? Então você consegue entender tranquilo a pessoa e... Você tem mais empatia também, Sim. né? Pela Vira um pessoa. amigo, né, mano? Sim. É sim. isso. Não, Vira no um fim é amigo, isso. Não gosto muito de vocês, mas é isso aí. É isso. Filho da mãe. Momentos de sinceridade aqui no final do podcast.
Bom, a gente tem agora um bate-pronto aqui. Eu tinha uma última pergunta para poder fazer para vocês, mas essa última pergunta eu acho que ela vai exigir bastante de... Do nosso QI? Isso aqui que é isso? Não somos mudando a capazes. gente? Já trabalhou de manhã já, Não mano. somos capazes. Eu vou lançar então. Olhe pra você mesmo e diga, você não é capaz. Não seja um prato. Fazer que nem aquela... Não importa o que aconteça, desista dos seus sonhos. Vamos lá. Eu acredito que a agência é uma plataforma para treinar, capacitar, construir profissionais que tanto podem ficar quanto podem alçar novos voos. E há um tempo, na verdade, acho que desde o final do ano passado para cá, eu tenho falado com a maioria dos que vêm falar comigo, eu tenho falado sobre uma coisa, sobre você ser um pouco mais egoísta com a sua carreira, né? Lógico, a gente vai ajudar, mas você precisa ser a primeira pessoa a pensar na sua carreira. E aí, baseado nisso, tem algumas conversas que já rolaram há algum tempo, e eu queria saber de vocês, como é que está a construção da carreira de vocês para os próximos anos? O que vocês vão querer se tornar? Né? Já teve algumas movimentações, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Já vou começar falando que eu estou partindo para a área realmente mais educacional. Eu estou sentindo um chamado forte para esse lado. Finalmente. Eu estou sentindo vir ele e eu acredito que está na hora da gente conseguir... Eu não vou conseguir multiplicar aquilo que eu sei só fazendo. Eu vou ter que dar um jeito de ensinar isso. E nem todas as pessoas têm como vir para dentro da Chairo para a gente ter que ensinar. Perfeito. Então, a imersão vai ser o primeiro movimento, mas a gente vai ter vários outros movimentos nesse sentido de educar o pessoal dentro daquilo que a gente acredita, nos valores que a gente acredita. E aí eu lanço para vocês, quais são os objetivos de vocês hoje dentro do ramo de criatividade para os próximos anos? Bom, uma das conversas até que eu já tive com o pessoal da Chairo é estar mais inserido nessa parte de produção mesmo, produção audiovisual, direção de fotografia, toda essa área, né? Atrelado ao design e a parte de criação de conteúdo audiovisual. Sendo Bem Bem direto. específico. Toma. bem direto e... É isso aí. Eu já vou montar o quebra-cabeça. Eu comecei no design e fiquei só no design por bastante tempo. Depois, pra tapar uma necessidade, eu aprendi a editar vídeo, assim, o básico, recortar, decupar e colocar legenda. Uhum. Feia, mas fazia. E foi uma parada que foi se tornando uma paixão, e até conversando com a galera, percebi que sempre foi uma paixão, mas que eu nunca tinha entendido como isso. Eu era uma criança que assistia filme e falava, nossa, olha esse movimento de câmera. Tipo, como assim? Nenhuma criança fica Nenhuma pensando no criança movimento fica de pensando, câmera. olha essa transição. Tipo, então eu sempre gostei e hoje eu entendo como uma paixão a questão do audiovisual. Mas nos últimos dias uma parada que me pegou muito, que já fazem alguns meses que eu tenho feito e tô buscando evoluir e focar é o motion. Motion design é um absurdinho, eu tô pirando. Dedê, sua vocação é motion, tio. Mas Você não faz queria- muito bem o motion design do Dedê, é muito da Falou hora, que seu mano. design é ruim, mano. Não, Você viu, né? não, Larga jamais. todo o resto que é um A gente lixo. acabou de falar sobre... O motion do Dedê é muito bom porque ele é muito bom no design. eu Toma. acho que assim, acho que é muito difícil fazer um motion muito bonito se não tiver um design. Sim. Exato, né? É que eu acho que o design é a base de muita coisa. Não, né? é a base de tudo, mas... Assim, Mas, É. por exemplo, você ter o conhecimento do motion e fazer um design, você faz um design pensado para o motion. Exatamente. Você Exatamente. já cria o estático Pensando pensando nos nele se próximos movimentando, passos, Sim. né? aí fica mais fácil. Exatamente. Do que fazer Fácil. a volta completa. né? Exato. Exatamente. Se adaptando. Só que é bom ter as duas skills, É. é muito diferente. Sim. Eu comecei como designer também, muito tempo, e o audiovisual meio que caiu no meu colo. Não para tapar buracos, mas também por uma necessidade, assim. Foi um pouco fora da Chairo ali, tipo, eu entrei na Chairo, comecei a aprender muito mais de design com o Dan, e aí fazendo freela, trabalhando por fora, me veio essa necessidade de começar a filmar, e aí eu trouxe isso para dentro da Chairo, e hoje o meu objetivo é me aprimorar mais isso no audiovisual, e futuramente talvez me tornar ali até coordenador da parte de audiovisual na Chairo, fora da Chairo também, quero focar bastante nisso. Meu sonho é começar a estudar cinema, gravar curta-metragem e na minha vida acho que provavelmente vai ser muito isso, sabe? Realmente eu vejo que está acontecendo isso dentro da Chairo. Eu tô saindo um pouco do design e ficando mais com audiovisual
E é uma tendência pra minha vida, então eu tô aceitando e é isso, né? Abraçando. com Tô todas as abraçando, tô abraçando o audiovisual aí. E é isso. Rodolfo, quero conversar com aqueles caras. Saindo daqui, a gente tem uma reunião. Não, e um ponto já que a gente tá nesse ambiente, acho que falta como que fala? Do Prêmio ABC ter um tópico eita. sobre o audiovisual. Aí você ablou. Eita, Aí você ablou, Bona, irmão. Bona, o pessoal tá querendo Solta. falar contigo. Depois Cadê eles o vão conversar Ele audiovisual no gritou, Prêmio amigos. ABC, mano? Aproveita Tá hoje, faltando. aproveita hoje. A gente Tá vai conversar faltando. com ele. Eu acho que pra mim, tipo, pensando em evolução de carreira, eu quero partir pra área do brand também. Tipo, trabalhar o brand atrelado com o design ali, criação de marca. É uma parte que eu tenho muita vontade. É isso. Mãozinha. Eu coloquei audiovisual, é nóis. Aí, ó. O Almeida também vai. Não, Seguinte, calma. Rodolfo, a gente vai precisar de um novo departamento de design, porque É o isso. pessoal tá indo tudo pro... Já pro vai- O audiovisual. design é a nossa base, não Já tem como vai- abandonar. já vai se A gente esquematizando, Tem como Rodolfo. ter um ama- audiovisual bom A gente sem ama design. o design. Exato. É, Meus amores. é outra parada. Pra gente encerrar, bate pronto com o Daltão. Aí, Toma. Ó, A vocês gente vai manjam do colocar uma bate-pronto? musiquinha nessa... Não. O bate-pronto funciona assim, tipo, hoje eu vou falar algumas palavras, primeira coisa que vier na cabeça de vocês, vocês falam. meu Mas Deus. é os três juntos? Meu É um Deus. de cada Pode vez? ser os três juntos, tipo, o que falar primeiro tá valendo. Vambora. Beleza? Só fala. Bora lá. Acho que eu tô sem aqui, eu acho. Vai lá, segue aí no meu. Logo no Canva. Xelaba. Pronto. Tristeza. Não, Frila. Não, vai logo no Canva. Não, já foi, já lá. Já foi, Frila. Xalaba. Frila. Necessidade. Meu sobrinho faz. Logo no Canva. Monstro. Muito bom. Minimalismo. Lindo. Aí tem gente que Apple. não sabe. Minimalismo. Estagiário. Pedro. Pedro, Aprendizado, saudade, Pedro. Um beijo pra você. Pedroca, monstro, monstro. Aprendizado. Ajustes. Dor. De cabeça. Muito bom. Acho que é isso. Muito bom. Acabou? Não, faz mais um, eu tô Acabou. gostando. Tá gostando? Então, Nossa, já beleza, acabou, eu vou tá? lançar- eu vou Tá, lançar vocês a estão última- pra essa parte, Isso só é tem tão adulto, Essa velho. última, bem zoando, brand tô zoando. aqui. Chairo. Excelência. Excelente. Excelente. Mano, Chairo pra mim é sinônimo de evolução. Tá ligado? Pra mim é futuro. Mano, pra minha família. Toma. Futuro, família, evolução. Só você, David, que falou evolução. Família, gente. Pra minha família, muito família. Família não só por ser família, mas da gente sempre se tornar família. Sim. É interessante como, até o que o Lucas falou, a galera vem de outros lugares e sempre fala isso. Como é diferente a questão da equipe na Chairo. E a gente sempre acaba se tornando família. É Tanto que diferente. quando alguém sai, mano, é quase um luto. Tipo, Sim, é muito... verdade. muito 7 estranho. dias em Tudo casa. bem que a gente não perde o contato com as pessoas, na maioria das vezes. Exatamente. Não, mas é E engraçado é até sempre quando... uma saída em paz, né? Tipo, Sim. Sim. Mas é engraçado até quando a pessoa chega. Tipo, por exemplo, o irmão do Xalaba. sim. Tipo, ele já chegou e já se sentindo mal bem. Tipo, já sendo abraçado, já se comunicando com Vocês- todo mundo. Enfim, é Não, novidade. eu Vocês sou filho, eu sou o único filho homem do meu pai e da minha mãe. Só pra deixar claro. Ninguém te contou? História é essa? Fique claro. Ninguém te contou? Meu pai pilantrinha, hein? Sacanão! Sacanão. Perfeito. Largando bonecos por aí. Olha só. Um dos podcasts já feitos. Meus amores, é isso. Muito bom. Bom, nós estamos com as inscrições abertas para imersão Maestria do Design. Participe. Vai ser muito da hora a imersão, Se mano. inscrevam, vai ser bem legal. A gente está preparando com bastante carinho esse conteúdo. Tudo que você viu nesse podcast, todas as provocações também que a gente colocou nessa temporada, é um pouco do que a gente acredita e que a gente quer compartilhar com todo mundo que está participando, que está se inscrevendo e que vai estar com a gente naquele dia. Então, contamos com a sua presença e é isso. Fora que é a oportunidade de você ser um pouco de Chairo, né? Perfeito. Sim. Posso contar um negócio sobre a maestria? Pode. Rapidinho, juro que vai ser muito rápido. Pode. Acabou já. Tava com a minha mina, Já demorou. ela tava fazendo uns trampos e eu peguei e falei, mano, por que você tá fazendo dessa forma aí, salvando os arquivos e tal, e organizando? Ela, porque é assim que eu sei, e ela é diretora de arte numa agência grande também. E aí eu peguei e mostrei o método que o Dan me ensinou de salvar, tal, de otimizar o trampo. E ela, nossa, mano, é muito bom isso, onde que você aprendeu isso? Eu falei, Danilo Mazaia que me Danilo ensinou. Mazaia, imersão. Aí ela, mano, eu preciso fazer esse curso, tá ligado? Perfeito. Então, tipo, rapaziada,
vale a pena e vocês não vão se Participem, arrepender. participem. Participem, Gente, eu participem. já disse, às vezes dá um quentinho no coração, eu nunca sei se é infarto ou se é alegria. Mas é isso. Estou bem contente. Obrigado, meninos, pela presença. Tamo junto, É, Dan. Vocês tinham um monte de job lá pra fazer. Tudo Boa sorte pra atrasadaço. vocês resolverem isso depois. Imagina, Tô brincando, a gente Daí organizar. não me manda. imagina a Dai lá, tipo, mano, surtada, velho. Mano, Daí eles vão voltar. Fica Mas tranquila. Fundinho triste. É A isso. gente não pode deixar de esquecer. Não pode deixar de esquecer. Não pode deixar de esquecer de agradecer o Cara, nosso estúdio. Exatamente. Meus queridos, O cara é direto o aqui- mítico é merchan. O mítico é merchan. diretamente dos estúdios intergalácticos da BCCom, obrigado, Bona, por nos receber aqui. Muito bom. Obrigado a toda a equipe Muito bonito. que trabalhou aqui com a gente. É isso. Nos vemos na próxima temporada. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau, gente. Beijo no coração.